E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar então da resistência à flexão que os materiais podem oferecer em alguns casos. Vamos falar então da tensão de flexão e como calcular esse valor aí, que é muito utilizado no caso de vigas, tá? Então, pessoal, a tensão de flexão ela é bastante fácil de entender. Considere, por exemplo, uma viga que esteja apoiada sobre dois apoios, tá? Ou apenas um apoio, e esta viga é sujeita a uma força perpendicular à sua extremidade, tá? Então aí o que a gente vai observar, que está sendo mostrado nesse slide aí, vai acontecer um emborcamento ou uma flexão, que é o nome técnico que a gente dá em resistência dos materiais. Bom, vamos partir das premissas básicas do fenômeno de flexão. Pessoal, todo curso de resistência dos materiais, essas premissas básicas são descritas. Elas são basicamente três. A primeira premissa diz que toda seção continua plana, mesmo após a aplicação da força e antes a aplicação da força. Então, isso é uma das premissas básicas, tá? Então, tomando um eixo longitudinal imaginário dentro da peça, se você flexionar essa peça, as seções, todas elas, vão permanecer planas antes e após o fenômeno da flexão. Pessoal, olhando bem para esta figura, vocês vão entender também que, num efeito de flexão, as fibras internas do elemento estrutural sempre vão estar no efeito de compressão. E as fibras externas sempre vão estar sob o efeito de tração. Então essas são as três premissas básicas aí do efeito de flexão. Muito bem, como é que nós vamos considerar o efeito de flexão com relação à sua deformação? O efeito de flexão, consideramos a lei de Hooke, onde os elementos estruturais, quando submetidos a uma força, retornam à dimensão original logo após essa força se cesse, tá? Então, para isso, vamos considerar, então, a lei de Hooke, onde ela é proporcional à deformação do elemento, tá? Gente, como nós calculamos a tensão máxima ou a tensão de flexão? Gente, tensão máxima, ela sempre vai acontecer na fibra mais externa do elemento estrutural, no caso, por exemplo, uma viga, tá? Então, a tensão de flexão ela é calculada através dessa relação, onde você precisa ter um momento fletor, multiplicar por C. C, pessoal, é a distância do ponto central, ou seja, o centro geométrico do perfil dado até a fibra mais externa. E nós chamamos esse ponto aí, essa grandeza, de semi-altura, tá? Principalmente quando a gente trabalha com elementos retangulares. E é uma grandeza que a gente já explicou em aulas anteriores, que é o momento de inércia, que na grande maioria dos casos esse momento de inércia está tabelado. Então, em tabelas, nós vamos definir este momento de inércia olhando simplesmente pelo perfil geométrico deste material. Só para a gente entender aqui o que é esse valor do C, eu fiz uma representação aqui bem simples nesse slide, mostrando que a distância C vai do centro, tá vendo, deste perfil, até a fibra mais externa, que está sendo localizada ou na parte inferior ou na parte superior. Pessoal, em muitas questões é perguntado qual é a tensão máxima, aonde ocorre a tensão máxima ou o valor da tensão máxima. Quando pedir este valor da tensão máxima, vocês vão calcular o valor com base no valor inteiro do C, ou seja, do ponto do centro até a fibra mais externa afastada, ok? Beleza? E este valor, como vocês viram, pode resultar num valor positivo se for tração e negativo se for compressão, tá bom? Bom,
Coloquei aqui uma tabela para a gente relembrar o momento de inércia de figuras planas. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Vai ser nessa coluna que vocês vão pegar a fórmula adequada para calcular o momento de inércia. Lembrando, olha aqui, ó, que o momento de inércia ele depende do perfil geométrico que a figura tem, tá? Então, assim, gente, ó, na grande maioria das vezes, tá? Em se tratando de cursos técnicos, nós costumamos calcular o momento de inércia de figuras básicas, tipo retângulo, quadrado, círculo, tá? Nós não conseguimos ir muito além disso aí, porque senão o problema se torna bastante complexo, tá? Então, para calcular o momento de inércia, tá? Vocês vão olhar para o perfil geométrico da viga e vão coletar a fórmula correta aí para calcular esse momento de inércia, tá? Gente, em algumas outras situações, você também pode estar interessado em calcular o módulo de resistência à flexão. Lembrando que o módulo de resistência à flexão, nos livros aí de resistência dos materiais, essa grandeza dada, W, ela é dada pelo o momento de inércia, que a gente falou agora há pouco, né? Dividido por C. C, como a gente comentou, é a distância do ponto central do perfil geométrico até a fibra mais externa, tá? Então, a tensão de flexão, ela pode ser resumida em uma fórmula básica, onde nós podemos calcular, então, o momento fletor dividido, então, pelo módulo de flexão. Tá bom, gente? Então, na próxima videoaula, eu vou trazer, então, um exercício onde a gente vai aplicar esse conceito aí, ok? Então, um forte abraço e até lá.